Olá, bom dia. Hoje é dia 8 de outubro e nossa meditação é baseada em Romanos capítulo 14, versos 12 e 13. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não há julgamentos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Paulo está nos falando aqui então do forte e do fraco e como eles estão correndo ou andando juntos. E aqui ele vai utilizar uma palavra que é traduzida por pedra de tropeço, que é a palavra scandalon, que às vezes é traduzida também como escândalo. A pedra de tropeço é um escândalo. Esse escândalo é algo que vai ser visto na nossa vida, na nossa maneira de ser, de viver a vida cristã, e que vai fazer com que o outro que não age como a minha pessoa, que não vive como eu vivo, e essa pessoa vai se escandalizar e aquilo vai servir como pedra de tropeço. Como eu estava dizendo numa outra meditação, quando eu fui missionário num determinado país, a nossa organização, a nossa igreja, a nossa missão, assim que chegávamos naquele local, nos dizia: todo o tempo que você estiver aqui, não coma carne de porco, nada que seja do porco. Porque as pessoas vão ficar escandalizadas, porque aqui as pessoas consideram que comer carne de porco não é bom e você não deve comer. Então é um sacrifíciozinho que a gente faz durante aquele tempo para não servir justamente de escândalo ou de pedra de tropeço. Paulo, quando ele fala à igreja de Coríntios, ele vai trazer essa mesma exortação em Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios 8, verso 9. Mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. E aqui a palavra escandalon também. Que não seja, então, pedra de tropeço para os fracos. E que não estamos em Romanos, estamos em Coríntios, mas ele também utiliza essa ideia de forte e de fraco. O ideal é que todo mundo seja forte, mas a gente sabe muito bem que existem pessoas que estão começando a caminhar, outros já caminham há 40 anos, mas continuam fracas. Então a gente vai orar para que ela se fortaleça. Mas aqui ele está falando de liberdade. Eu sou livre em Cristo e eu entendi que o reino de Deus não é aquilo que eu como. E muita gente pensa que dançar é pecado, né? Hoje, em determinadas igrejas no Brasil, a dança faz parte do louvor. Mas na época em que eu era criança pequena, lá no estado do Rio de Janeiro, não se podia nem mexer com o pé debaixo do banco. Então, se alguém dançasse naquela época, serviria de pedra de tropeço. Hoje a igreja já mudou, né, bastante a mentalidade, então a gente não precisa mais ficar com o pé sem mexer debaixo do banco. Mas tudo o que a gente faz inclusive por amor. A gente entendeu que a graça que temos, o que temos recebido do Senhor foi graças à sua graça, não é? E a revelação que a gente recebeu quando a gente descobriu que mexer o pé debaixo do banco não é pecado, é uma coisa assim maravilhosa. A gente tomou isso para nós mesmos, mas, então agora a gente sabe que a gente pode mexer não só o pé, a perna, o corpo todo, os braços, a cabeça. Mas, para não servir de escândalo, ou seja, de pedra de tropeço para aquele que ainda é fraco, a gente só mexe o dedinho, né? Talvez com a mão atrás das costas, a gente doida assim para louvar, para adorar a Deus com o corpo. Então a gente não utiliza dessa liberdade por amor, simplesmente por amor. Parece fácil demais, né? Mas não é tão fácil assim como não mexer com o pé debaixo do banco. 1 Coríntios 10, 32 diz o seguinte: vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, ou seja, que não sejam escândalo aos judeus, nem aos não judeus, ou seja, aos gregos, né, em certas traduções, nem à igreja de Deus. Então aqui em 1 Coríntios 10, Paulo está falando não ser escândalo para as pessoas que não são como a gente, que não são da mesma tribo que a gente, os outros, né? Para a gente considera eles como os outros, e eles nos consideram como os outros também. Muito menos para a igreja de Deus. Então quer dizer que a gente não é escândalo para ninguém. Inclusive na história lá do porco, do país onde eu fui missionário, eram para pessoas que não eram da igreja de Deus. E que essas pessoas, porque as pessoas quando vinham para ir
Para Cristo, eles tinham esse entendimento de que não era o fato de não comer porco que ia transformar a vida deles. Inclusive, é o fato de Deus transformar o coração, não é mesmo? Mas para não servir de escândalo, porque enquanto as pessoas são fracas, elas não conseguem ver essa realidade do reino de Deus, não é mesmo? Então a gente não usa da nossa liberdade para trazer escândalo. É como se a gente estivesse num estádio ou então numa cursa a pé, numa marcha a pé. Às vezes a gente tem vontade de correr. A gente quer correr, porque a gente recebeu tanta revelação de Deus, né, como o apóstolo Paulo, que quase no outro dia, depois da conversão dele, já está pregando em Damasco. Mas, por amor ao irmão que não corre, a gente anda. O importante é ir para frente, né? Porque crente que olha para trás não é bom. Viver no passado não é bom, a gente tem que ir para frente. Mas o importante é caminhar. Mas às vezes a gente precisa andar para poder o irmão acompanhar. Então a gente não vai ser pedra de tropeço, ou seja, escândalo para o nosso irmão e nem mesmo para o mundo. Porque o mais importante é a mensagem de Cristo que a gente está anunciando, não é mesmo? Se tiver que não beber Coca-Cola durante um tempo, a gente para de beber Coca-Cola, que vai trazer escândalo para a vida dos irmãos, não é mesmo? Eu, por exemplo, não vou colocar uma garrafa de Coca-Cola ali atrás. Tem do outro lado, mas ali atrás não vai ter. Porque as pessoas ficam escandalizadas, né? Se vê que eu bebo Coca-Cola, misericórdia. Pastor bebendo Coca-Cola são os finais dos tempos. Então, não ponho a garrafa da Coca-Cola ali, né? Quem me conhece sabe que eu não bebo mesmo Coca-Cola. Só outra coisa, mas Coca-Cola não. Então, a gente já me falaram, inclusive, né? O irmão poderia tirar aquela garrafa de Coca-Cola que está ali nos fundos, porque o meu pastor fica escandalizado. Eu quero mandar sua mensagem para o meu pastor, mas se ele vê a garrafa de Coca-Cola ali atrás, aí ele não assiste de jeito nenhum. Então, eu sei que o reino de Deus não é beber ou não beber Coca-Cola. Mas se vai escandalizar o pastor aí do Brasil, então eu tiro a garrafa de Coca-Cola. Vocês podem olhar que não deve ter, né? Não tem. Tem vela, tem máscara, tem caneca, tem livros, mas não tem Coca-Cola. Eu tenho essa liberdade de beber, mas eu tenho a liberdade de parar de beber Coca-Cola para não escandalizar o irmão. Porque o escândalo aqui é como uma pedra de tropeço que faz a pessoa cair. Oremos para que sejamos todos fortes em Cristo Jesus e que nada disso possa nos impedir de crescer no conhecimento da graça de Deus. Nenhuma dessas coisas tão banais, não é mesmo? Mas enquanto não estamos caminhando do mesmo passo, que possamos utilizar essa liberdade no amor de Deus para não sermos pedras de tropeço para o outro. Que Deus os abençoe.